Olá, queridos, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe. Mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos e meditarmos na palavra de Deus. Todos os dias, às 6 da manhã, a gente está aqui sempre postando um vídeo para nós podermos meditarmos na palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, que isso ajuda muito o canal. Sabe, irmãos, nós precisamos pedir sabedoria para Deus. O texto que eu vou ler, o salmista Davi, ele fala assim, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Veja que o salmista Davi está pedindo para Deus, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que venhamos alcançar corações sábios. Sabe, irmãos, nós precisamos estar orando a Deus para que nos dê sabedoria. Sabedoria para entender a palavra, sabedoria para saber lidar com as pessoas, sabedoria para saber lidar com os filhos, com as crianças. E isso é muito importante. Tiago fala que a sabedoria desse mundo ela é diabólica. E aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele não vai lançar em rosto. O salmista aqui está pedindo para Deus ensinar a ele a contar os dias dele. Isso é contar, é saber administrar o seu dia. Você tem pedido para Deus saber te dar a sabedoria de você administrar o seu dia, aquilo que você faz, aquilo que você pode fazer, aquilo que muitas vezes talvez você não consegue. Então nós precisamos estar pedindo a Deus um coração sábio, um coração aonde nós venhamos saber lidar também com certos sentimentos, com lutas que muitas vezes aparecem no dia a dia, no cotidiano. Porque não é fácil, irmãos. O tempo que nós estamos vivendo, nós estamos no meio de pessoas que muitas vezes não compreendem a palavra de Deus, muitas vezes ferem a gente, machucam a gente, mas nós não podemos ficar mal daquela pessoa. Não, de maneira alguma. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, é contra as potestades. Então nós precisamos pedir sempre a Deus a sabedoria para que nós possamos lidar com os nossos irmãos em Cristo Jesus. E é interessante que o salmista Davi, ele pede para Deus, ensina-me, Senhor. Você tem pedido para Deus te ensinar? Porque Deus, irmãos, ele é o excelente professor. É Ele quem nos ajuda a sairmos de certas situações a qual nos encontramos. É Ele quem nos ajuda a nos desviar do caminho mau. É Ele quem nos ajuda a realmente a sabermos escolher o que é o melhor para nós. Então você precisa pedir ao Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Porque, irmão, o próprio Jesus Cristo, ele disse que basta a cada dia o seu mal. Todos os dias, irmãos, nós vamos enfrentar lutas e adversidade. Mas se nós temos um coração sábio, se nós sabemos realmente lidar no dia a dia, você vai pegar aquela adversidade, aquela luta, aquela dificuldade e vai transformar ela em bênção. É isso que nós precisamos entender. É isso que você precisa entender. Como eu sempre falo na igreja, que cada luta, cada adversidade que o irmão ou irmã está passando, tempestade que está passando, pega elas e vai vencendo. E toda vez que você vence, você sobe um degrau, você conquista, você avança. Mas muitos irmãos desistem, muitos param devido à luta e adversidade. Pessoas que entram no deserto sem estar com Deus. Então, querido, nós precisamos realmente pedir sabedoria a Deus para lidar no cotidiano da nossa vida, nos relacionamentos, nas decisões que nós precisamos tomar. Porque muitas vezes
nós tomamos decisão, nós não consultamos a Deus, nós não pedimos a Deus uma direção, nós não pedimos a Deus como nós devemos agir em certas situações. Mas quando nós oramos a Deus, quando nós falamos com o nosso Deus, irmãos, com certeza Ele nos dá a direção e a estratégia que nós precisamos para sair de certas situações, de certos laços que muitas vezes nós entramos, não é verdade? Nós entramos em certos laços porque muitas vezes nós não falamos com Deus, nós não pedimos a direção de Deus, porque muitas vezes nós temos medo do não de Deus, não é verdade? É verdade. Mas quando Deus diz não, nós devemos entender que Deus sabia o que é melhor, o que era melhor para nós. Porque aquilo que muitas vezes pode te distanciar de Deus, Deus não vai dar. De maneira alguma. Jamais o pai quer ver o filho longe. O pai quer sempre o filho perto. A mesma coisa é Deus. Deus quer que nós estejamos sempre perto dele, buscando a ele, falando com ele, orando, pedindo a sabedoria que venha do alto para nós lidarmos nesse mundo tão tenebroso e perturbado, irmãos. As pessoas estão tão perturbadas mentalmente, né? Então nós precisamos ter uma mente sadia, sabedoria, para nós sabermos responder às questões que muitas pessoas têm dúvidas. Então essa sabedoria só Deus pode dar. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, se você tem falta de sabedoria para lidar com certas situações, faça como o salmista Davi. Senhor, me dá sabedoria para contar os meus dias, sabedoria para lidar com certas situações.